Olá, boa tarde. É um prazer hoje estar aqui abrindo esse nosso bate-papo, aqui a conversa autor, o nosso ilustre autor aqui, e leitores e interessados de uma forma geral na publicidade, em inovação, em tudo aquilo que nós propusemos ao João vir falar. Eu sou a Kátia Castilho, publisher da Estação das Letras e Cores, da editora, e é uma honra receber aqui conosco o João Siaco, que também é semiotista e que tem a honra de recebermos nós dois aqui também, a professora Ana Cláudia, a nossa orientadora, que também está aqui conosco. Falar um oi, Ana. O João dispensa apresentações. Nós estamos juntos hoje para realmente ver o que se passa com as marcas, discutir com ele o que é marca, o que são máquinas que levam essas marcas. E vamos ter uma tarde muito animada. João? Tudo bem, prazer estar aqui. Um abraço a todos, vários amigos do CPS. Foi uma conversa boa. Boa, eu vou deixar vocês com o João. Ele vai falar aqui, vai introduzir uma série de questões. E vocês, quando tiverem perguntas, vão usando o hashtag e coloquem a pergunta, que assim que ele terminar essa fase introdutória, a gente passa para esse diálogo, tá bom? Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, viu, João? Imagina, eu agradeço, prazer estar aqui. E aqui para o meio que vai ficar mais fácil. Eu vou começar falando um pouco dessa conversa inicial, a gente pode estabelecer os diálogos, então. Eu acho que tem muita coisa a se falar em inovação em publicidade, em inovação em marketing, nessas experiências hoje que estão na mesa dos CMOs, que estão na mesa aí dos gestores de marca, gestores de conteúdo, gestores de inovação. Eu gostaria de começar falando um pouco de que cenário é esse, de que realidade é essa, sobre a qual a gente trabalha, ou com a qual a gente trabalha. Eu acho que a gente precisa pontuar alguns elementos que são realmente importantes. Eu acho que o primeiro deles tem a ver com a própria mediação que, ao pensar em publicidade, a gente faz. A gente necessariamente tem que trazer. Eu acho que a questão da mediação, a gente já explorou muito isso. A gente não precisa mais falar em multimedia, a gente não precisa falar mais em transmídia, a gente não precisa, não precisa mais, a gente não precisa discutir os conceitos de transmídia, discutir os conceitos teoricamente. Eu acho que são práticas hoje que estão muito em voga e estão no dia a dia do que as pessoas fazem. Mas o que eu acho que é mais relevante hoje é pensar como é que essa nova organização dos meios impõe formas diferentes de fazer comunicação. Se a gente imaginar, eu chego para começar a trabalhar na área de marketing nos anos 90, no meio dos anos 90, quando eu começo a trabalhar. Então, naquela época, para você dar conta de uma campanha publicitária, se você tivesse um bom filme, portanto, uma boa presença na televisão, se você tivesse uma boa campanha de mídia impressa, dando uma presença nas principais revistas, se você tivesse um apoio de rádio, e se você tivesse algumas peças, internet começando ainda, algumas peças em portais de internet, você dava conta super bem de fazer o que você precisava, que era, a partir da marca, chegar aos seus consumidores e comunicar o que você precisava comunicar, o que você necessariamente tinha que fazer. Hoje é impossível pensar numa posição como essa, principalmente pela multiplicidade dos meios, mas mais do que isso, pelas multiplicidades de interações que estas presenças todas, consumidor e marca, possibilitam e proporcionam. Então, para um gestor de marcas hoje, é preciso pensar em planos altamente complexos do ponto de vista de meios, como é que eu chego aos consumidores em todas as suas interações com a marca, e mais do que isso, qual é o time, que horas eu preciso chegar, de que maneira eu preciso chegar, que linguagem eu tenho que falar, de que maneira eu converso com cada um deles e, principalmente, como é que eu escuto em cada um desses meios. O que também não é uma prática muito comum das marcas. As marcas aprenderam a falar aos seus consumidores, mas ainda não aprenderam a ouvir os seus consumidores. Elas estão aprendendo a fazer isso agora. Eu acho que até muito pouco tempo atrás, a gente falava em marcas de one-to-one, a gente falava em presenças nas redes sociais, as marcas todas têm presença nas redes sociais, as marcas todas conversam com seus consumidores. Isso é uma prática hoje bastante atual, mas o que acontece, na verdade, é que você tem o momento de fala da marca, o momento de fala do consumidor, o momento de fala da marca. O professor Landowski tem uma expressão que eu gosto muito, que é um monólogo a dois. Na verdade, um fala, depois o outro fala, depois o outro fala. Efetivamente, uma conversa, a gente está aprendendo a fazer agora. Efetivamente, conversar em tempo real, produzir conteúdo em tempo real, estabelecer conexões em tempo real, portanto, reagir em tempo real a uma reação do consumidor, isso é uma coisa que a gente está fazendo muito a partir de agora. Eu acho que é uma coisa bastante recente para todas as marcas. De novo, eu não estou falando em estar presente no Facebook, no
Não é exatamente isso, mas é estabelecer conversas em tempo real e produzir conteúdo em tempo real para poder fazer com que as interações, né, façam sentido. Então, acho que uma das dinâmicas é essa. E para isso, é claro que a gente tem falado, né, em storytelling, a gente tem falado em construir histórias, mas, de novo, até quando a gente fala em construir histórias, a gente está falando em contar coisas, a gente não está falando em criar junto coisas. Então, mesmo storytelling é uma coisa hoje que a gente tem que pensar de que maneira, né, nesta multiplicidade de meios, a gente também consegue fazer. Então, também são dinâmicas que a gente precisa pensar, dinâmicas que nos fazem também atuar de uma maneira diferente. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a própria questão digital. Né? Eu acho que a gente também precisa falar isso. Não precisamos dizer que o consumidor já está digital, que todo mundo já se digitalizou, que a gente já conhece profundamente como o mobile está influenciando a vida das pessoas, né? E a gente já saiu que o Brasil tem mais telefones do que habitantes, que o Brasil é o país que mais consome internet, mais tempo de internet, mais que os Estados Unidos. A gente já sabe disso. Né? Eu acho que esta fase do digital a gente também já passou. Por isso que eu gosto de dizer que não dá para a gente imaginar que nós vamos digitalizar nossas comunicações, que nós vamos trabalhar a digitalização dos processos de comunicação. Eu acho que também essa é uma fase que já aconteceu. Né? E essa é uma fase, eu saí daqui, estou aparecendo? Está ótimo. E esta é uma fase que eu acho que também a gente já deu conta de perceber e de atuar. Por isso que eu gosto de dizer que nós estamos numa fase muito mais pós-digital do que efetivamente numa fase de digitalização. Se a gente olhar os milênios, né, os quais a gente, né, começou a falar de digitalização, então chegamos aos 40 anos hoje. Então não é que nós estamos falando, né, de uma geração aí nova de pessoas que estão chegando ao mundo do consumo agora. Não, são pessoas que consomem os nossos produtos hoje e para os quais a gente está fazendo, né, o nosso trabalho, está dirigindo o nosso trabalho. A gente costuma dizer que os 45 para frente a gente tem os imigrantes digitais. Até os 25 a gente tem os nativos digitais. É claro que tem uma parcela aí no meio, entre os 25 e os 45, então não sei como é que chama, algumas pessoas chamam de refugiados digitais, para os quais a gente não sabe de que lado estão ainda. Mas, de qualquer maneira, digital é uma coisa absolutamente presente na vida de qualquer um. Né? Não tem mais jeito de não ser. Então, não dá mais para falar em processos de digitalização de marca, como é que eu construo transmídia usando o digital. Isso é dado, né, para a gente. Nós temos que entender como é que, pós essas acepções todas, a gente consegue produzir conteúdo relevante para o consumidor, como é que a gente consegue produzir conversas que sejam relevantes para as pessoas com as quais a gente tem interagir, como é que a gente consegue criar, né, e motivar marcas a estar presentes nesse ambiente. Então, acho que essa questão é fundamental. E dentro desse contexto do pós-digital, talvez uma das coisas mais relevantes é a gente entender, a gente marca entender, que o domínio da comunicação não é mais nosso, né, de longa data, mas acho que talvez somente agora que a gente está se dando conta plenamente dessa questão. Eu estava olhando os dados agora recentemente, no ano passado foram assistidos 150 mil vídeos da marca Fiat. Desses 150 mil vídeos que foram assistidos da marca Fiat, apenas 3% foi produzido por nós. Portanto, a grande conversa, 97% da conversa que se deu ao redor da Fiat, não foi produzida por nós. Nós sequer estávamos presentes nessa conversa. Portanto, não dá para imaginar que as marcas propiciam conversa, que as marcas iniciam, né, conversações, que as marcas lideram processos transmediáticos ou transmediáticos. Isso é uma coisa que não é dada, já aconteceu. Então, o que nós temos que entender é como é que a gente entra na conversa. Não é mais como é que a gente motiva uma conversa, porque a conversa já está acontecendo sem a gente estar. É como é que a gente entra e se torna relevante nessa conversa. Portanto, como é que a gente consegue coproduzir conteúdo, como é que a gente consegue conversar com as pessoas que já conversam sem a gente estar presente, e como é que a gente consegue estabelecer, e esse é o desafio das pessoas de marketing hoje, como é que a gente consegue estabelecer valores, como é que a gente consegue estabelecer presenças, como é que a gente consegue estabelecer. É uma forma de ser relevante, de dar relevância para as marcas com as quais a gente trabalha, no mundo que necessariamente não acontece pelas marcas ou que não são motivadas pelas conversas que as marcas propiciam. A gente, marketing, tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. A gente, publicidade, tem uma dificuldade muito grande de fazer isso, porque a gente está acostumado a fazer briefing, onde a gente fala, a gente está acostumado a construir campanhas, né, que a gente lidera, a gente está acostumado a medir resultados a partir de motivações que são nossas. Isso continua sendo relevante, a gente continua fazendo. Mas, mais do que isso, né, no caso da Fiat, 97%, mais do que isso, diz respeito às coisas em que nós não motivamos, nós não briefamos, nós não construímos e nós não participamos. Então, como é fazer com que essas conversas sejam relevantes, sejam pertinentes e sejam importantes? E aí eu acho que a questão do branded content é
fundamental, como produzir e trabalhar dentro desse contexto. Essas são questões hoje que estão na mesa de todos os executivos de marketing, todos os executivos de comunicação, né, e que fazem pleno sentido, né, para quem está trabalhando com as marcas. Então, acho que é um ponto. Depois, eu acho que tem uma outra questão também que é fundamental, que hoje norteia basicamente, eu acho que talvez seja a palavra de ordem do mundo do marketing hoje, que é a gestão de dados. Então, dados é para nós hoje a coisa talvez mais importante. E dado é importante para nós hoje porque a gente consegue converter em dados tudo que acontece, tudo que a gente faz e tudo que se dá ao nosso redor. É interessante a gente olhar, porque, bom, dado é um trabalho, quando a gente fala então, de cientista de dados, e analista de dados, né, tudo que envolve a gestão de dados, a gestão do CRM, a gestão dos bancos, né, que passa pelas mídias, como quando a gente começa a falar em mídia programática, quando a gente começa a falar em remarketing, quando a gente começa a falar, né, em gestão das redes em geral, isso passa pela gestão de dados, né, quando a gente começa a entender fidelidade, quando a gente começa a mapear as jornadas do consumidor, tudo isso passa por gestão de dados. Ou seja, todos os processos hoje que a gente organiza para poder trabalhar a gestão das marcas passa pela compreensão profunda dos dados. Dado não é uma coisa recente na área de marketing, pelo contrário. Né? Quando eu entrei nos anos 90, eu venho de uma formação de exatas inicialmente, eu venho da área de engenharia, foi o meu primeiro curso. Então, quando eu vim para a área de marketing, muitos dos meus colegas engenheiros vieram para o marketing exatamente porque dado também era relevante nos anos 90. Mas era relevante de uma outra maneira. A gente entrava por ter uma visão matemática, por ter uma visão bastante numérica. Isso permitia com que o marketing, na época, trabalhasse o que era mais fundamental, né, nos anos 90, que era a construção de modelos. Então, a partir dos dados, a gente conseguia olhar para trás e fazer séries históricas, conseguia fazer regressões lineares, multivariadas, a gente conseguia construir modelos a partir do que aconteceu no passado para poder dizer o que aconteceu no futuro. Então, todo esse trabalho de modelagem é o que fazia o trabalho, né, do marketing dos anos 90. Quanto melhor a gente modelasse, e a gente modelava vendas, a gente modelava produção, a gente modelava comportamento, a gente modelava reação do consumidor, a gente modelava o jeito, né, a gente entendia a partir do passado como é que deveriam ser os comportamentos futuros. Isso era o trabalho mais fundamental de marketing, por isso que o marketing dos anos 90 é chamado de fact-based, que era um marketing baseado nos dados, e, portanto, dado importante já nos anos 90. O que faz dados ser tão relevante hoje, né, quando a gente começa a olhar o marketing do end-to-end, que é o que a gente fala, o marketing que se desenha daqui para frente. Porque o olhar do dado hoje não pode ser mais um olhar do dado para trás. Não faz o menor sentido a gente olhar dado, né, pelo que aconteceu. Nós temos que olhar dado no acontecendo do dado, no se produzindo, na hora em que o dado se produz. Se eu conseguir entender o dado no momento em que ele é produzido, eu consigo sim estabelecer formas de agir e de atuar a partir do acontecendo. Então, é no tempo real que o dado faz sentido, é construir modelos a partir do tempo real e, principalmente, é construir atuações a partir do que acontece no dado, no tempo real, no momento em que eles acontecem. Aí sim, o dado é importante. E é isso que as áreas de marketing têm feito hoje. No nosso caso da Fiat, da Clip, da FCA, o que nós fizemos foi a construção de um lab de conteúdo, que a gente chama de CRI, onde a gente agrupou uma área de community, uma área de monitoramento do que se fala nas redes sociais, a gente entende tudo que se fala das nossas marcas, tanto conversas nas quais a gente não está, monitora, a gente entende, a gente, né, transforma em dado tudo aquilo que está acontecendo, para que também uma outra área do nosso CRI consiga produzir conteúdo em tempo real. Então, a gente entra na conversa em tempo real, produzindo posts, produzindo vídeos, produzindo conteúdo, produzindo documentário, tudo, né, que a linguagem nos permitir, para que em tempo real a gente entre na conversa e em tempo real a gente consiga conversar, agora sim, dialogando com o consumidor, fazendo sentido para aquele momento que ele está vivendo. E depois tem uma outra área também importante dentro do CRI, né, que é a nossa área de performance, que consegue aí potencializar aquilo que é mais relevante, né, usando as mídias mais específicas, usando mais as mídias programáticas, as mídias de remarketing, para que a gente consiga potencializar aquilo que é importante, aquilo que é relevante. Então, esse conjunto de mapear o que se fala, produzir conteúdo em tempo real e amplificar através das mídias o que faz mais sentido, nos permite fazer uma gestão de dados que aí sim é efetiva, aí sim, né, é uma conversa em tempo real, aí sim é um jeito bastante diferente de trabalhar o que se produz, acontecendo, no se produzindo, né, e, portanto, no momento em que o consumidor está disposto a falar e a conversar. Eu acho que aí a gente cria uma série de funções novas, a gente dá a marketing o estatuto que o marketing não tinha até então.
A gente começa, então, a ter no departamento de marketing os cientistas de dados, os caras de UX que trabalham experiência, as pessoas que fazem gestão das comunidades, as pessoas que fazem gestão de risco. São todas áreas novas que entram no marketing, que a gente não tinha antes, e que começam a nos ajudar a entender o que é essa conversação em tempo real, o que é essa produção de conteúdo em tempo real e o que é amplificar o que faz sentido. E não necessariamente o que a gente produz, porque muitas vezes a gente amplifica coisas que as pessoas falam, coisas que as pessoas se prontificam a dizer com relação às marcas, histórias que as pessoas querem viver. Muitas vezes é isso que acontece. Eu acho que é um dos movimentos também importantes que a gente tem. Né? Eu acho que talvez um outro elemento que a gente precisa, por fim, para poder entender essa nova realidade ao que se desenha, desenha a atuação do marketing hoje, é o próprio posicionamento do consumidor, né? O próprio posicionamento do que é este ser para o qual a gente trabalha. E eu, hoje, brigo muito com a ideia de consumidor. Eu acho, apesar da gente não ter outro jeito de falar, a gente não pode chamar de pessoa, a gente não pode chamar de ente, enfim, é o edifício o nome pelo qual a gente chama esta inter-relação, mas entender esse ente com o qual a gente se relaciona exclusivamente pelas relações de consumo, hoje é absolutamente pobre, né, e é muito deficitário do ponto de vista de compreensão. Né? Uma das relações, obviamente, é a relação de consumo. Né? Nós estamos em marketing, né, para posicionar os nossos produtos. Mas se eu não entender como é que os consumidores se relacionam com outras marcas, como é que os consumidores se relacionam com outras categorias, como é que os consumidores se relacionam entre eles, com outros consumidores, como é que os consumidores se relacionam com as máquinas, como é que os consumidores se relacionam com o mundo, eu não consigo dar conta de produzir uma conversa mínima, inteligente, interessante para esse consumidor. Então, não dá mais para olhar para o universo do consumo só pelo lado do consumo. Então, o que trouxe em marketing, né? o que montou uma certa organização conceitual do trabalho de marketing que vinha da psicologia do consumo, que vinha da sociologia do consumo, hoje é muito pobre para poder dar conta dessa nova realidade que a gente tem para enfrentar. Então, entender essas potencialidades faz com que a gente também tenha que olhar através, né, tenha que olhar por uma complexidade também muito maior de análise que a gente vinha fazendo até então. O que faz com que os gestores de comunicação, os gestores de marketing, também tenham que desenvolver capacidades muito diferentes, capacidades analíticas muito diferentes das que tinham até então. Não dá mais para a gente olhar só com os instrumentais de consumo que a gente tinha, só com os modelos. Não dá para imaginar que uma pirâmide hoje, né, de Maslow, imaginando que a gente vai satisfazer necessidades. As necessidades não têm hierarquia desta maneira, não dá mais para explicar. Por quê? Porque o consumo não é racional dessa maneira. E porque, principalmente, o desejo não é racional dessa maneira, se a gente quiser criar desejo. E porque relevância também não tem uma hierarquia dentro de uma escala tão mensurada e tão esperada como os modelos que a gente tem. Então, como entender essa complexidade neste consumidor, que eu prefiro chamar de pós-consumidor, as teorias científicas têm estudado o pós-consumo de uma maneira mais intensa, porque o que nos interessa é o que está antes e depois, até do ponto de vista do produto. Né? Quando a gente olha as teorias fundamentais de marketing, olha as bases aí que fundamentaram o marketing, a gente pega as grandes referências teóricas, a gente olhava ciclo de vida de produto a partir da hora em que a gente concebia o produto até a hora que o produto morria. Né? Todo mundo se lembra disso, aquela escala toda, né? aquela curva de Gauss, o produto nasce, o produto sofre uma fase de maturação, depois ele tem declínio e depois ele morre. Olhar só isso não dá conta do que a gente tem que fazer. E se eu não olhar para trás da produção, eu posso cometer erros e posso entrar em problemas sérios. Se eu não entender como é que esse produto é produzido, que materiais eu escolho, entender que tipo de trabalho produz, né, as matérias-primas que eu estou consumindo, se é legítimo o trabalho, legítimo, né, toda a cadeia produtiva anterior ao meu produto, eu posso, né, trazer a cadeia. Nós vimos isso, nós vimos, né, as marcas de roupa tendo problemas enormes, tipo de trabalho escravo, que acontecia antes de começar a ser produzido. E depois que o produto morre, se eu não trabalhar descartabilidade, o que eu vou fazer com o carro depois que o carro deixa de ser usado? Onde ele vai? Que tipo de descarte eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para consumir esse produto que vai estar no meio ambiente? Então, pensar o produto muito após a sua morte também é relevante, porque faz com que o ciclo de vida seja um ciclo gigante. Então, portanto, a complexidade ao analisar ciclo de produção também é muito mais difícil, que traz para nós, no ambiente da comunicação, do marketing, também um olhar muito mais difícil. Portanto, é muito mais complexa a realidade? Sim, é muito mais complexa. As relações são muito mais amplas? Sem dúvida nenhuma. Mas também isso faz com que o nosso trabalho seja muito mais divertido. Eu também tenho plena convicção de que trabalhar em marketing hoje é muito mais legal do que trabalhar em marketing quando eu comecei há 25 anos. Não tenho dúvida disso. Né? Mas nos obriga
certamente a ter olhares diferentes dos que a gente tinha. Eu provavelmente percebi isso quando eu voltei para a universidade, 10, 12 anos, quando eu fui fazer o meu mestrado e meu doutorado. Eu acho que eu voltei para a universidade para isso, para dar conta de responder perguntas que os instrumentais que eu tinha disponíveis na época não davam conta de responder. Então, eu voltei a estudar, eu voltei a pesquisar, eu voltei a trabalhar a teoria para poder me ajudar a dar conta de entender coisas que eu não entendia, para desenvolver olhares que eu não tinha. Eu acho que isso hoje é um grande desafio de quem está fazendo comunicação, né? É entender essas coisas todas. Então, eu acho que essa realidade do novo consumidor é que vai definir seguramente um jeito diferente de atuar na área, um jeito diferente de fazer comunicação. E, por fim, só para acabar essa conversa inicial, eu acho que um último elemento importante nesse contexto que eu gostaria de dar, que ambiente é esse, de que maneira se produz a comunicação hoje, eu acho que é um ambiente, né, que para nós é muito novo. A gente aprendeu primeiro a trabalhar com a tela, né, e as outras mídias. Nos anos 70 e 80, a comunicação de massa se fundava na televisão, basicamente. Depois a gente aprendeu a trabalhar a tela mais os múltiplos meios de comunicação mais dirigida. O marketing one-to-one, o CRM, o marketing direto, vem dessa data onde a gente fala com a massa, mas também direciona a comunicação para alguns segmentos. A gente aprendeu, a gente entendeu, né, que existiam várias jornadas. Um outro ponto importante, a gente fala desse múltiplo consumidor, só para abrir um parênteses aqui, que eu esqueci de falar, que eu acho que é muito relevante. A gente também está acostumado em marketing a imaginar que existe uma jornada de compras, uma jornada de comportamento do consumidor. O consumidor começa a se desenvolver awareness, interesse pela marca, depois ele vai aprofundando, desenvolve conhecimento, consideração, compra, lealdade. Né? Cuidado para a gente pensar que essa fórmula é uma fórmula mágica que acontece numa direção só e que ela é linear dessa maneira. Né? Existem múltiplas jornadas de consumidor para cada consumidor, dependendo do momento de vida que ele tiver. Né? Eu consumi um carro quando eu sou solteiro, é diferente de consumir um carro quando eu sou casado, quando eu tenho um filho. Eu consumi um carro em momentos mais felizes ou mais tristes ou mais difíceis da minha vida, é diferente. Quando o carro é mais utilitário, quando o carro fala mais sobre mim numa determinada época em que eu preciso ter um pouco mais de show-off, as pessoas querem ter um pouco mais de show-off, dependendo do estado de vida. Ou seja, né, o carro diz muito, com o telefone celular diz muito sobre as pessoas. Né? Colocar um telefone celular em cima da mesa diz que é essa situação. Né? Então, dependendo do que eu quiser fazer, dependendo do que eu quiser mostrar, dependendo da maneira em que eu quiser me presentificar, é o tipo de jornada que eu vou desenhar. E tem que estar muito claro, né, para o nosso consumidor. Mas voltando para a nossa instância da evolução do marketing. Então, o marketing passa de uma tela, do marketing de uma tela e os marketings de uma tela no marketing de massa para muitas telas. Depois a gente aprendeu nos anos 90 e 2000, depois da internet, aí a gente fez todo o trabalho. Depois das 3 telas, como é que eu circulo de uma tela e outra, como é que eu faço esse desenho de um caminho importante para o marketing. Chega para o momento que eu estou sem tela, eu não preciso mais de tela para interagir. Quando eu entro na inteligência artificial, eu dispenso o uso de tela. Portanto, quando eu falo com a Siri no meu celular, ou quando eu falo com o Google Home em casa, ou com a Alexa, ou sei lá, com qualquer outra inteligência artificial que eu estou imaginando, eu começo a dispensar o uso da tela. E o dispensar o uso da tela dispensa duas coisas importantes na comunicação: a visão e o tato. O que é dispensar esses dois sentidos numa comunicação que se desenha a partir de agora para nós que estamos acostumados a trabalhar com linguagem sincrética, com tantas coisas, né, com tantas coisas tão plurissensoriais que a gente desenvolveu na comunicação. Que caminho é esse que se desenha a partir daí? Eu acho que é uma coisa importante para a gente começar a entender que linguagem é essa que a gente desenvolve, né? Como é que a gente insere mensagens, como é que a gente insere conversas, não dá nem para falar mais de mensagens publicitárias, mas como é que a gente insere conversas dentro dessa questão e, principalmente, como é que a gente começa a entender a relação com as máquinas, que é uma coisa que a gente ainda não sabe. Né? Ou, pelo menos, a gente acha, né, que sabe em uma direção só. A gente já sabe que para poder fazer a máquina se tornar inteligente, para poder criar uma inteligência artificial, a gente precisa ensinar a máquina a ser inteligente. Portanto, né, toda a parte de automação, toda a parte de inteligência artificial, toda a parte de machine learning, elas são bastante compreendidas pela indústria. A gente tem feito isso, né, principalmente a parte técnica dessas ciências são bastante desenvolvidas. Mas o que a gente não olhou ainda é, do ponto de vista das inter-relações, como é que a gente tem, né, informações a partir daí. Porque, claro, que quando eu ensino uma máquina a se comportar de determinada maneira, quando eu ensino a Alexa, por exemplo, em casa, e a pessoa que eu amo é X, e a data do meu aniversário é tanto, e quando eu estou alegre eu gosto de ouvir uma música
assim, quando eu estou triste, eu gosto de ouvir uma música clássica. Quando escurece, eu gosto que as luzes se acendam. Quando eu começo a ensinar a máquina, e a máquina tem que fazer isso, a máquina também começa a me ensinar, porque o dia que eu estiver triste, eu posso demonstrar sentimentos, principalmente se eu tiver leitura de sentimentos, que é uma das coisas que a gente fala, que a máquina está começando a fazer. A máquina começa a entender os meus sentimentos também e começa a responder. Portanto, o dia que eu quiser ouvir determinadas músicas, eu também posso imprimir à máquina determinados comportamentos que vão trazer da máquina determinadas formas de se relacionar comigo. Portanto, a máquina também passa a me ensinar coisas. E essa relação de volta é quase que uma autoprogramação de quem está programando. Então, essa relação de programar a máquina e deixar que a máquina o programe também traz elementos aí que a gente ainda não definiu, que a gente ainda não entendeu. Né? A gente já sabe que pode passar, né, por algumas coisas que escapam. Nós vimos, a ficção trouxe muitas coisas. Né? Quem viu o filme Hair, né, por exemplo, que se apaixona pelas máquinas, a máquina tem determinados comportamentos que o fazem se apaixonar pela máquina, né? Consegue entender um pouco do que ficcionalmente a gente está né, podendo chegar como ambiente. Mas, assim, do ponto de vista prático, se eu ensino determinados comportamentos, esses determinados comportamentos que a máquina tem me ensinam a ter outros. Né? E à medida que a máquina começa a me ensinar coisas, eu também mudo o meu jeito de ser. Portanto, são inter-relações homem-máquina que ainda não estão desenhadas. E a gente ainda não viu a inter-relações máquinas-máquinas. Porque, obviamente, as máquinas vão falar rapidamente determinadas programações, né? umas com as outras. Né? A gente já está vendo isso acontecer. Né? Essas são questões importantes para a gente na comunicação. Né? Como é que a gente entra em conversas agora, que são conversas muito voltadas à programação, são conversas muito voltadas à repetição de comportamentos e, principalmente, são comportamentos gerados a partir de instruções que a gente ainda não está conseguindo medir a complexidade. Ou seja, nós estamos no mercado de complexidades grandes, um mercado em que a gente está entrando em conversas que a gente não tem mais gestão, mas em que as marcas estão aí, que as marcas precisam existir, que as marcas já entenderam que elas não têm responsabilidade só comercial, que elas têm responsabilidade de posicionamento. Eu nunca vi tanto patrulhamento com relação à publicidade, eu nunca vi tanto cerceamento do publicidade. As marcas são obrigadas a ter determinados comportamentos, as marcas são obrigadas a ter determinados tipos de atitude, as marcas são obrigadas a ter determinados comportamentos civis, né? Que eu não sei se é bom ou ruim, mas que são determinações que a gente está tendo, né, e determina o jeito de fazer. Eu só tenho uma certeza também com relação a isso. A gente falava muito que as marcas precisavam ser mais humanas para poder entrar nas conversas humanas. Eu tenho absoluta certeza que isso não é verdade. As marcas são marcas, as pessoas são pessoas. As pessoas são não lineares, as pessoas são inconstantes, as pessoas não são previsíveis, as pessoas, né? Graças a Deus as pessoas são assim, porque isso que faz as pessoas serem tão interessantes. As marcas não. As marcas são estratégicas, as marcas são pensantes, as marcas são estruturadas, as marcas são fortes, as marcas sabem aonde elas querem chegar e elas determinam claramente os seus caminhos. Portanto, marca é marca, pessoa é pessoa. Então, não dá para imaginar que nós vamos humanizar as marcas para que elas entrem nas relações. O processo é outro, não é um processo de humanização. Eu não sei como é que esse processo se chama ainda, mas nós estamos trabalhando para que esse processo, né, se desenvolva de uma maneira interessante. Eu acho que talvez esse contexto todo faz com que a gente consiga ter um desenho melhor de como é que tem que ser as marcas daqui para frente, como é que o nosso trabalho, enquanto comunicadores, gestores de marcas, enfim, nós que trabalhamos, né, no mercado, não só no mercado, nós que estamos estudando essas questões da comunicação também, para que a gente possa entender melhor e se posicionar melhor nesse ambiente que a gente está desenhando. Acho que esse é o cenário geral, temos muitos pontos aqui. Para falar, eu já tenho 2 perguntas aqui para te fazer. Viu? Vamos lá. Então, uma da Solange, perguntou, e ela pergunta, nesse mundo tão polarizado, como a marca pode se posicionar sem perder chefe? Pois é, eu acho que talvez o maior desafio, as empresas são orientadas, as empresas são geridas financeiramente. Bom, certo, de outro jeito. Portanto, questão de marca, a questão de longo prazo por excelência, se não controla a marca. Esse conflito entre o prazo é uma das coisas que nós temos que gerir todos os dias, mais do que isso, todas as horas. Eu acho que é difícil uma marca conseguir se construir no longo prazo se ela não garantir o custo. Portanto, o share sim é importante. Portanto, rentabilidade sim é importante. Então, estabelecer uma forma de entregar resultado e fazer com que esta entrega não prejudique o longo prazo,
Se você conseguir ser melhor ainda, fazer com que essa entrega de curto prazo contribua para o seu longo prazo, é que vai fazer o sucesso, né, de uma atuação em marketing. Então, eu acho que o segredo está aí. É construir o curto prazo de maneira a fazer com que o longo prazo, né, não seja prejudicado mais do que isso. Se você conseguir construir um curto prazo que permita desenvolver um melhor longo prazo, aí sim o seu trabalho é o mais acertado possível. Então, a próxima pergunta é da Ana Cláudia. Como ouvir os consumidores a partir das falas deles? Estamos em um novo mundo da conversação digital que tem muitos impactos no fazer complexos da marca. Talvez mais ainda das agências, que têm que acompanhar as conversas e segui-las, sabendo desfrutar o que elas criam. Quais as ações para, além do consumo, para animar esse diálogo com o outro? A eficácia da marca, a partir da nova era do marketing, com a conversação em tempo real, nos coloca em estado de alerta o tempo todo para interagir continuadamente em múltiplas frentes, que são as definidoras da situação comunicacional atual. Que situação é essa que exige análise complexa? Muito bem. Nossa, Ana, muitas questões daqui do outro lado. Eu acho que tem muitos pontos importantes aqui. A Ana tocou em questões aí muito importantes. Primeira, como entender, como ouvir o que as pessoas estão falando? Bom, eu acho que tem duas formas básicas. Eu acho que as empresas estão trabalhando nessas duas formas básicas. Uma é a mais usual, que é uma forma automática. Então, já que a gente está trabalhando com máquina, eu consigo ensinar máquinas a acompanhar o que se fala a nosso respeito. Isso é feito. Então, todo monitoramento digital, ele acontece por machine learning também. A gente ensina as máquinas a entender e ensina as máquinas a fazerem análises, fala de análise semântica, análise de sentimentos. Tem um monte de nome que a gente dá, né, para essas coisas que a gente ensina a máquina a fazer e para que a máquina consiga entender o que as pessoas falam. Mas é complexo. Você pega, por exemplo, o nosso caso. Como é que eu ensino para a máquina que Gol é um carro da Volkswagen e que Gol não é uma companhia aérea e que Gol não é uma marcação do jogo de futebol, né? E como é que eu faço Gol ser sentido positivamente ou negativamente? Então, muito ainda do que a gente tem de machine learning tem a ver com a atuação das pessoas. Então, a gente ainda precisa de análises pessoais de uma série de coisas, a gente precisa ainda de leituras. A escrita, como a gente sabe, da internet é uma escrita diferente de uma escrita clássica, uma escrita mais tradicional. Como entender exatamente o que está sendo escrito com as abreviações todas, com o jeito de ser, né, do internet case, que é um jeito diferente também de escrever. Como entender essas coisas? Eu, às vezes, estou lendo relatórios de consumidor, dentro do community, e eu, sinceramente, não tenho a menor ideia do que estão falando, de verdade. Eu não entendo exatamente se é positivo, se é negativo, se o contexto é bom, se o contexto é ruim. Então, a gente ainda tem muita dificuldade para entender. Pela questão da linguagem, pela questão de cada um dos dispositivos. Falar no mobile é diferente de falar no desktop. Falar no escritório é diferente de falar em casa. Falar em determinado momento. E é diferente na própria plataforma em que a gente está. A conversa no Instagram é diferente da conversa no Twitter, que é diferente da conversa no Facebook. Né? Então, entender as particularidades de cada meio, entender o momento em que o consumidor escreve, entender a linguagem em que isso é feito. As máquinas nos ajudam a fazer muito disso, mas a gente ainda tem uma interação humana bastante grande para poder fazer. Eu acho que, do ponto de vista da complexidade, como a complexidade é grande, eu acho que o que vai fazer a gente poder dar conta dessa complexidade, é ter um time complexo, do ponto de vista de olhares. Eu acho que isso é o que a gente está fazendo hoje. As áreas de marketing hoje, tem gente de todo lado. Não dá mais para imaginar que eu tenho só publicidade, eu só marqueteiros trabalhando comigo. Eu tenho gente que vem da história, eu tenho gente que vem da sociologia, eu tenho gente que vem da matemática, eu tenho gente que vem da filosofia, e eu tenho gente que faz análise de dados, eu tenho gente que faz, que é um cientista de dados a fundo, eu tenho gente que ajuda a escrever histórias, portanto, eu tenho roteiristas lá dentro, gente que ajuda a gente a escrever roteiro, porque eu preciso falar em tempo real. Eu tenho videomaker, eu preciso gravar coisas, escrever coisas. Então, essa multiplicidade de gente que compõe os departamentos de marketing hoje é que ajudam a dar conta desta complexidade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, eu acho que a gente, gestor de marketing, a gente, gestor de marketing, vários gestores que tiveram, não é uma pessoa e tantos gestores,
a gente tem que ter sempre uma humildade enorme de não achar que o nosso olhar é um olhar preponderante. E esse é um exercício enorme que nós temos que fazer o tempo todo, né? Porque se a gente não tiver, não der chance que essas várias visões aflorem e que a gente consiga ter todas elas, né, para poder ter o todo, a gente tende a ter departamentos também bastante focados em especialidades de cada um dos gestores. Então, você tem áreas mais exatas, áreas mais de dados, você tem áreas mais sociais, entenda pelo lado mais social, você tem áreas mais voltadas ao fazer da publicidade, né? Então, um trabalho constante com os gestores para fazer com que a gente também deixe aflorar essa multiplicidade é importante. E uma terceira coisa que é muito importante que as empresas não falam de diversidade hoje só por ser uma questão que nós temos que fazer por lei ou por necessidade social. A diversidade é fundamental. Jeitos de ser na sociedade são fundamentais. Jeitos de se posicionar são jeitos de encarar o mundo. E essas visões todas ajudam a nos dar conta de que é a complexidade. Então, ter um ambiente diverso também é fundamental para que a gente possa. Diverso em todos os sentidos. De religião, sexual, de raça, de experiências de vida, de morar no interior, morar na capital. Em todos os sentidos que a gente possa imaginar. Mas essa diversidade faz com que a gente tenha uma riqueza maior de compreensão. Portanto, tenha mais visões e mais olhares. Isso nos ajuda também a dar conta dessa complexidade. E, por último, que eu acho que é uma coisa que a gente tem feito muito pouco hoje, a gente aprendeu a trabalhar mediado, né? Então, a gente olha o consumidor através das telas, a gente entende os comportamentos através dos relatórios, usa muito isso, né? Estar na rua ainda é a melhor forma de entender, né, os comportamentos. Então, permitir que a gente olhe como é que os nossos produtos são consumidos, como é que as pessoas falam, entender o dia a dia dos nossos consumidores, entender essas jornadas na prática, ou seja, ir para a rua o máximo possível também nos ajuda a entender melhor os consumidores. Então, eu diria que hoje as pessoas de marketing, quem quer trabalhar nessa área de marketing e comunicação, precisa ter, eu diria que antes de gostar de comunicação, precisa gostar de gente, porque eu não tenho jeito, né? Precisa, de fato, falar com pessoas, olhar pessoas, trabalhar com pessoas, entender pessoas. Essa é a nossa realidade hoje. É isso, minimamente, a gente não dá conta da nosso texto básico, que é gente. Isso é a base. Outra pergunta da Solange, de Barreiro, São Paulo. Tá? Nem sempre os clientes falam o que pensam. Existe algum tipo de análise que podemos fazer nas entrelinhas, já que nem sempre o cliente sabe o que quer ou o que não quer? Eu diria que a gente, na maioria das, a gente como consumidor mesmo, a gente não sabe de fato. Eu acho que a gente tem que saber o que a gente, né, para as empresas o que a gente quer. Eu acho que a boa iniciativa de marketing é aquela que consegue mostrar, ou consegue, não é que a gente não sabe o que a gente quer, é evidente que a gente sabe o que a gente quer, a gente consegue materializar, a gente consegue verbalizar aquilo que a gente quer. Então, eu acho que boas estratégias de pesquisa, boas estratégias de conversa com os consumidores, são essas conversas que ajudam a fazer com que o consumidor verbalize, ou materialize, ou tangibilize aquilo que ele espera. Eu acho que esse é o grande ganho. E a gente tem usado muitas técnicas para isso, né? Como é que a gente ajuda o consumidor a dar tangibilidade àquilo que ele está falando. Então, assim, a semiótica nos ajuda muito a entender percursos, né, de geração de sentido, entender a narratividade. A semiótica é um grande instrumento para a gente poder entender isso melhor. Eu acho que a própria sociologia, a psicologia tem desenvolvido formas da gente olhar isso muito melhor. A gente tem trabalhado com a antropologia também para nos dar uma base para poder compreender isso muito melhor. E, sem dúvida, a nossa formação, o nosso treino em poder estar com gente, em poder falar com pessoas, em poder, né, analisar o contexto como um todo. Eu acho que isso nos ajuda a compreender sempre o consumidor, que é uma, né, dificuldade, né, grande que a gente tem na área. A próxima pergunta é do Alexandre Isbach. Ele é doutorando na Pontela da PUC São Paulo e ele está em Limoges, na França. Tudo bem, Alexandre? Ele diz o seguinte: você já comentou um pouco sobre isso, mas gostaria de saber a sua opinião sobre a antropomorfização das marcas, principalmente nas redes sociais. Por exemplo, a Netflix, que assume até mesmo o gênero feminino. Pois é, eu tenho brigado muito, né, dentro de casa, na rua, nas associações, enfim, nos nossos grupos de discussão, tenho, né, discutido muito com as agências. Existe uma certa tendência dentro do marketing que acha que as marcas precisam assumir esse caráter humano. Portanto, assumir o caráter humano, o que significa? Definir um tom de voz. Portanto, a marca fala de determinadas maneiras, e assumir um tom de voz é assumir uma linguagem, ela ser mais informal, ou ser mais
formal do ponto de vista de escolha vocabulário, de construção de frases, assumir ser masculino ou feminino, assumir uma posição sendo masculino ou feminina, assumindo uma posição mais racional ou uma posição mais filosófica, pensativa, reflexiva, e até ser mais, ter uma personalidade as marcas que precisam assumir, ter uma personalidade mais brincalhona, uma personalidade mais solta. Mas eu, sinceramente, assim, conversando com a Aura, eu vou fazer uma ligação, quando a Aura fala, você está bem, tudo bem, que prazer, eu não tenho nenhuma familiaridade, eu não conheço essa pessoa que está falando assim, me agride tremendamente imaginar que eu estou conversando com uma máquina que pressupõe quem eu seja, que brinque comigo, que faça coisas que eu não gosto. Então, eu pessoalmente acho que as marcas, evidentemente, têm seu tom de voz, evidentemente falam de uma forma racional, evidentemente se posicionam para seus clientes, evidentemente têm ideias de mundo, ideias de posicionamento. Isso eu acho que é claro. Só que eu acho que isso tem que ficar absolutamente claro no seu posicionamento de marca. E ela tem que falar para os seus consumidores enquanto marca que não é um ser humano. E que, portanto, não tem sexo, que, portanto, que não tem, né, determinadas características, não tem uma voz assim ou assada, não tem determinados jogos de linguagem e assim por diante. Então, eu acho que isso faz a relação ser um pouco mais transparente. Eu tenho a impressão que uma marca que se posiciona desta maneira, e a gente tem muitas, basta se ligar para qualquer call center, basta você entrar no chat de qualquer uma das marcas, você vai entender exatamente esses elementos. Eu acho que isso faz a relação ficar um pouco mais frágil. E me soa, enquanto consumidor, enquanto usuário dessas marcas, me soa como uma certa fragilidade esse tipo de posicionamento. Eu acho que as marcas claramente deveriam se posicionar sim, elas precisam se posicionar, mas elas se posicionam enquanto marca. Então, eu tenho muito questionamento nesse tipo, eu tenho muita dúvida e eu, pessoalmente, não deixo que as minhas marcas, que são minha gestão, tenham esse tipo de posicionamento. Obviamente, eu vou traqueando isso tudo para entender como os consumidores reagem, mas eu não acredito nesse tipo de posição, de tanta antropomorfização das marcas, ou seja, dar esse caráter humano às marcas. Enquanto estão escrevendo aqui eu quero fazer uma pergunta direta aqui na que faz esse trabalho, e eu fiquei pensando que maravilha, trabalhar numa equipe assim interdisciplinar. E ontem eu estava numa banca, estava cantando, e elas estavam falando dessas pequenas marcas que surgem na rede e arrebatam muitos seguidores, simpatizam automaticamente com discursos inovadores. Como é que essas pequenas marcas podem pensar e agir nessa contemporaneidade? Você sabe, assim, eu acho que é uma coisa que acho que o mundo agora está nos ensinando muito. A gente estava discutindo isso exatamente ontem também, numa outra discussão, que é o que eu chamo de darwinismo digital. Nesta realidade de hoje, não adianta ser grande, não adianta ter mais dinheiro, não adianta ter mais força na comunicação, não adianta ter mais agência. Como é que eu me adapto melhor a uma realidade que está se definindo muito rapidamente na nossa porta. E eu acho que as marcas pequenas têm feito isso. E as marcas de banco pequenas têm feito isso de forma brilhante. E as marcas pequenas de roupa têm feito isso. As marcas artesanais de cerveja no Brasil têm feito um trabalho fenomenal com relação ao posicionamento. Então, não é mais o que definiu o nosso jeito de fazer marketing para quem entrou na área de marketing há 24 anos, que é grande, muita verba, muito TRP na televisão, muito awareness de marca. Não é aí que está a essência mais. A essência está em se adaptar a essa realidade e poder navegar de uma maneira mais tranquila. E as marcas pequenas têm feito isso. Então, eu diria hoje, grandes concorrentes hoje das marcas não são seus pares em tamanho de empresa. São as novas que estão surgindo. A de automóvel é mais difícil, porque você não faz um automóvel com pouco dinheiro, você não entra nesse mercado, porque a entrada nesse mercado é uma entrada mais cara. Então, é um mercado que ainda é um mercado de grandes. Mas nós estamos vendo outros modelos de negócio que não são fabricantes de carro, fazendo estragos gigantes. Não estragos financeiros, mas estragos de modelo de negócio mesmo. Você vê o que o Uber tem feito, olha o que os carros, a sharing de carros tem feito. A França, por exemplo, que o estava falando agora, assim, com uma atividade pública e não uma atividade empresarial privada. Você tem outros entes entrando. Como é que é a questão da construção de baterias? Como é que o Google, Facebook tem entrado, Amazon tem entrado no mercado de automóveis, não para produzir carros, mas para produzir autonomia, informação e essencialmente dados. Então, assim, são essas coisas que vão de fato mudar a vida. Isso para mim tem a ver com a adaptação.
processo, não tem a ver com compreensão do mercado. Tem a ver com saber lidar com uma realidade complexa e difícil que se desenha. E normalmente os grandes têm mais dificuldade para fazer isso. Infelizmente. A gente é mais duro em fazer isso. Inverte, né? É engraçado isso, né? Então, assim, hoje eu acho que talvez trabalhar em marketing é muito legal. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de voltar a trabalhar na área de marketing, mas eu gostaria de trabalhar numa startup, não precisa estar começando. Bem legal. Eu vou te fazer outra pergunta. Quando você diz hoje, o importante é ainda estar na rua. Né? Esse estar na rua, lembro, né, que você inclusive falou da grande campanha que vocês fizeram. E esse estar na rua hoje também ele potencializa tantos lugares, né? Porque você acaba acessando lugares diferentes através das redes, e você particularmente está sempre em algum outro lugar. Né? Então, o que é esse estar na rua hoje? Conviver com diferentes... Você sabe, assim, quando a gente olha, você ter um time bacana, é muito legal você ter um time múltiplo, mas o nosso dia a dia é um dia a dia que nos consome de uma maneira imensa. Né? Então, as discussões internas, as discussões políticas, as aprovações, os nossos processos, eles são todos muito duros. E se a gente não cuidar, a gente, né, vive para esse processo. Esse processo nos consome. Está dentro da organização. Portanto, assim, até o fazer carreira na organização pressupõe um navegar dentro da organização que requer uma doação de tempo bastante grande ao processo. Então, assim, a empresa se consome, né, no seu jeito de se posicionar. Então, muitas vezes, a gente se perde dentro desses processos, nas aprovações, nas discussões, né, nas questões políticas todas que precisam ser resolvidas no dia a dia. Então, para mim, estar fora é conseguir abstrair uma parte do seu tempo dessa realidade interna e conseguir, né, olhar para fora e a estar mais presente, fora da rotina, é mais presente do que é no que é essa dinâmica, não só de consumo, mas de relação desses entes que estão conosco. Então, entender, no nosso caso de automóvel, entender o que acontece numa concessionária é importante? Ir a uma concessionária? Mas eu gosto, por exemplo, de ir a uma loja de telefone. Eu acho que hoje o maior concorrente de automóvel é o telefone, não é o automóvel. Eu acho que, por sinal, 63% dos consumidores de automóvel dizem que esperam que seus carros se comportassem da mesma maneira que se comportam o seu celular. Em outras palavras, os 63% dos consumidores dizem que eles querem o carro deveria ser um celular com rodas. É isso que eles querem. E se a gente olhar, hoje, como é que são os nossos automóveis? A gente entra no carro e a gente se desconecta do mundo por uma hora enquanto a gente estiver no trânsito. O que é absolutamente inconcebível para este mundo que a gente vive. Como é que eu entro no carro e me desconecto do mundo? Não vai menor sentido. Então, conectividade é uma coisa que... Então, isso eu estou falando que está no mundo. É entender essas coisas todas que motivam os comportamentos, que motivam as pessoas. Acho que é fundamental a gente, por exemplo, nós temos um cinema. Nós temos que ver as exposições que estão acontecendo. A gente tem que ter olhar crítico, né, para como é que a cultura se desenvolve. A gente tem que ter olhar crítico para como é que a política... Porque é aí que estão as relações se desenhando, é aí que as pessoas, né, estão interagindo. É dessas relações que a gente vai entender as relações que se desenvolvem com as marcas. Se a gente não der conta de fazer isso, a gente não dá conta de entender essa complexidade toda. Então, acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer. Isso é muito difícil. Não é muito difícil que a gente não sabe fazer, é muito difícil que a gente não se dá esse tempo. A gente acaba privilegiando as questões internas, as questões, né, que dizem respeito ao nosso dia a dia. E eu mesmo me policio muito. Assim, eu vou muito menos no cinema que eu gostaria de ir, eu vou muito menos no teatro que eu gostaria, que eu precisaria ir. Eu também fico me policiando. Eu estava até falando com a Ana aqui, eu adoraria fazer mais exercício, mas é que eu tenho tantas outras prioridades antes de fazer exercício, né, que eu deixo os exercícios lá para o fim, porque eu também gosto, né, de fazer outras coisas antes. Eu acho que e não é engraçado, porque você vê as marcas todas se dedicando à cultura, você vê marcas, né, se dedicando ao social. De novo, não é porque elas precisam fazer isso, não é boa vontade, não é porque elas acham que o mundo precisa ser melhor. É claro, para fazer o mundo ser melhor, sim. É claro que as marcas podem contribuir isso muito, muito positivamente. É claro que tem uma lado sim, mas é também porque isso ajuda as marcas a entenderem as suas realidades, a desenhar os seus cenários, a compreender com mais exatidão a complexidade do mundo que elas estão inseridas. A Ana escreveu uma pergunta, mas fala daí, Ana. Fala um pouquinho mais alto, que o microfone está do lado da tela. Eu achei muito interessante, né, a questão que você colocou, como nós vamos passando de um sentido para outro na mudança das telas. E você falou que nós abandonamos agora a visão e o tato. Nós temos todo um trabalho, abandonando a visão, eu estou abandonando
no sentido mais abstrato, do distanciamento, mas justamente contato no sentido de mais proximidade. Então, está aflorando o olfativo, está aflorando a audição, está aflorando o corpo inteiro. Como se dá essa transferência para outros sentidos? E nós vamos ter uma outra sensibilidade que nós vamos precisar explorar. Como que é? Você sabe o que eu acho, Ana, na verdade? Eu acho que no primeiro momento, sim. Eu acho que, ao não ter a tela, ao não precisar ler, ao não precisar ver, ao não precisar das inteligências artificiais, ao não precisar tocar para poder mudar a tela, para poder apertar onde eu quiser, eu vou desenvolver outros. Eu acho que tem um desenvolvimento de outros sentidos. Mas eu acho que a gente vai desenvolver outras capacidades para a visão, eu acho que a gente vai desenvolver outras capacidades. Eu acho que a gente vai continuar enxergando não o que a gente via impresso na tela, mas eu acho que nós vamos ter outros tipos de desenvolvimento de visão, que eu não sei quais são ainda, mas que são muito mais imaginativos, talvez menos reais, talvez menos palpáveis do que a visão que a gente tem, mas eu acho que a visão se desenvolve por um outro processo. Então, eu acho que vão se desenvolver sentidos outros a partir dos requerimentos que a gente vai ter agora. E também, não, se ouvir, se a escuta está tão privilegiada, será que eu também não vou desenvolver novos modos de escuta pelo próprio audição? Eu acho que você falou muito, porque eu tenho que ouvir, né? Eu tenho que escutar. Como que eu escuto se eu estou sempre sendo emissor? Né? Eu vou mudar essa, né? Então, eu também acho que essa subjetividade, e eu vou tratar esse ser que fala, vai me fazer vê-lo multiplamente. Então, pelas várias ordens que vai forçar você ter outros caminhos desenvolvidos para isso. Eu tenho que a audição, e no mundo de uma sonoridade tão impactante como nós temos agora, nós temos que desenvolver mais sonoridade. Eu concordo. Eu acho que, inclusive, as marcas precisam fazer um trabalho desse desenvolvimento. Mas tem uma coisa curiosa assim, com relação à audição. Numa das minhas visitas, estava viajando a trabalho e fui visitar um amigo meu que mora em Nova York, que estava me contando uma experiência que ele teve. Ele tem na casa dele um Gorgon, que é uma inteligência artificial, que faz, nos Estados Unidos, mais coisa do que faz aqui, mas que faz com a gestão da casa dele, que acende a luz, que liga o forno, que abre a porta, um monte de coisa lá, faz a gestão de algumas coisas e faz a gestão falando. Portanto, a maquininha fica lá, ele chega e fala: Google, acende a luz, Google, liga o som, Google, toca a playlist, liga a televisão, Google, vai ficar a temperatura hoje. Ele faz conversando. E ele estava me dizendo que ele ensinou o Google dele, em que a pessoa que ele ama, que é a mulher dele, que se chama Ana, e que ensinou que a pessoa que ele ama é a Ana. Então, ele chega em casa de vez em quando e o Google fala para ele: olha, Ana é a mulher que você ama. E a voz com que Google fala que Ana é a mulher que ele ama é diferente da voz que Google fala com ele que ele vai acender a luz. Então, o próprio trabalho sonoro do que a máquina faz com relação a um tipo de sentimento e a outro, também são coisas que ele não ensinou a máquina a fazer, mas que, de alguma maneira, faz parte desse aprendizado das máquinas. Eu acho que é esse tipo de coisa, esse tipo de refinamento, que a gente vai ter que começar a desenvolver, já que nós não vamos ter a visão exata. Já que, pelo menos, não tão diretamente a visão exata. E eu acho que as marcas podem fazer isso muito bem também, porque os discursos de marca, discursos mais emocionais são um jeito, discursos mais vendedores são outros, discursos mais posicionados são outros, discursos mais políticos também são. Como desenvolver esse jeito? E, de novo, não é uma questão humana. Né? Não é desenvolver jeito como se um ser humano estivesse falando, mas jeitos que mobilizam reações humanas de uma maneira diferente. Deve? Olha, vou posicionar numa outra questão. Nós falamos tanto das diferenças que nós vivemos no mundo, talvez, das extremadas diferenças. E aí nós vamos ter um problema também de fato, porque as empresas elas passaram a ser muito iguais. E agora elas vão ser singulares e diferentes. Para poder ser singular, eu tenho que marcar a minha diferença. Então, também eu crio um novo cenário para as empresas, porque construir essa singularidade, quando ela passou a ser igual, e agora quem é diferente é o pequeno. Mas você mesmo falou, todas as grandes, tem um pequeno diferente. O pequeno ser singular é muito mais fácil. Ele tem muito menos marcas desse geral. Então, eu acho que também isso vai ser um desafio. Como fazer essa diversidade das marcas? Como ter diversidade?
diversidade nas marcas. E como essa diversidade ser instauradora de empresas diferentes. Aí é uma dificuldade. Eu acho que isso... Um pouquinho perto dela, nós não aí, ótimo, mas fala os dois. Eu acho, Ana, que passa por uma coisa, e de novo, assim, eu vivo falando isso assim, eu ainda acho que o professor Henrique assim, é o grande mentor, né, para os nossos desafios de marketing contemporâneos. Desde da minha tese lá em 2010 até hoje, eu acho que eu continuo falando das interações arriscadas como um grande demarcador. E eu acho que essa questão de risco é que vai fazer diferença. Porque as empresas hoje grandes não conseguem fazer uma série de coisas pelas suas questões de risco, pelo medo de determinadas coisas, por não quererem entrar em regimes, né, mais difíceis de gerenciar, como ajustamento de acidente. Enfim, esses trabalhos são muito mais difíceis de serem gerenciados e implantados em empresas maiores. Né? Empresas menores fazem isso de uma maneira melhor. Mesmo porque saem do risco também de uma maneira menor. O cálculo é muito forte na empresa grande. Né? Então, aquela relação de longo prazo e curto prazo é imediato, porque elas estão fazendo o tempo todo numa lógica muito inteligível. Né? Então, como é que instaurar uma lógica sensível para fazer a inteligibilidade ser mais sensível? Essa é a problemática, entende? O desafio de você falar isso para um marqueteiro é o desafio para ele. Você pode ter equipe totalmente complexa, trabalhando subjetividade, mas a subjetividade perto da objetividade, como balancear? E eu acho que o grande ponto, e você vai se lembrar isso, né, da nossa tese, né, do nosso trabalho, nossa, que ela ajudou muito a pensar essas coisas, se a gente olhar todos os regimes de interação, todos os regimes de sentido que o novo estabelece no marketing na publicidade, eles podem começar pelo ajustamento, eles podem eventualmente começar pelo acidente, mas eles fazem um percurso em que eles sempre acabam a programação. Portanto, eles sempre tendem a levar o risco ao mínimo possível, de preferência zero. Então, todos os processos que instalam, todos os percursos que a gente gera nas estratégias hoje, que as empresas implementam, são percursos que tendem a levar a um risco menor e, portanto, levar ao não significado do que é o novo na publicidade. Portanto, por isso que o novo, a meu ver, não é um demarcador de tempo futuro, mas um demarcador de tempo presente. E, principalmente, um instaurador que a gente tem agora. Não tem ruptura, não tem grandes quebras com relação ao que foi. É só um jeito de demarcar algo de tempo presente. Então, eu acho que sair dessas rotinas que levam, né, a um risco muito programado, a um risco muito pequeno, que não te permitem experimentar coisas fora do programado, do estabelecido e do regido, é o que as empresas estão fazendo. E que não é muito fácil, não. O que hoje é praticamente impossível. Porque se a gente olhar hoje, empresas regidas, né, um olhar muito financeiro, né, com processos de compliance extremamente rigorosos, né, e com tolerância zero a risco, é difícil a gente imaginar que a gente entre na conversa de feita aberta, que a gente experimente sentidos, né, que a gente não tem controle, que a gente implemente estratégias que a gente não sabe onde vai chegar. Né? Ou pelo menos, né? Então, equacionar esses regimes de risco é muito importante. Porque quando você está, não tem o que não passa para transcrição. Quase que é uma mola propulsora, você vai sair de uma descoberta, você transforma aquela descoberta em uma normatização. Sim. E você vai, de novo, fazendo a máquina rodar. Mas não ser alimentado, esse novo, sendo sempre regido pela sua regulação do velho, faz com que a inovação precisa ter outro caminho. Então, qual é o caminho novo da inovação? Sabe o que eu acho? Eu acho que o novo não acontece direto. Não tem jeito. Por isso que as empresas pequenas fazem o movimento. Por isso que quem está mudando a indústria logística não vem dentro da indústria logística. Quem mudou a indústria logística não veio. A Sonora não veio dentro da indústria. Por isso que quem mudou as grandes transformações que a gente teve, a Kodak, por exemplo, não veio dentro. Porque a empresa não dá conta. Então é o outro. Então aí que o diferente vai ficar mais... As empresas vão ter que ter muito mais interesse pela diferenciação. Tá? Porque o diferente é que as faz inovar. Então, você falou muito do telefone, de tudo que é tecnológico do carro. Eu tenho duas últimas perguntas. Pode ser? Claro. Uma é da Maricela, que diz: as marcas menores assumem um risco com maior liberdade
que conseguem entrar nas conversas e se autorregularem em tempo. E a Way. São comentários. As marcas menores assumem riscos com maior liberdade e conseguem entrar nas conversas e se autorregularem em tempo. É a Val? É a Maristela. Maristela, ou Maristela. O que eu acho, assim, na verdade, eu acho que deve toda razão, e é verdade. Mas se a gente lembrar, 93% das startups morrem. Né? Só 7% conseguem também ser bem-sucedidas. Eu acho que sim. Eu acho que as marcas menores correm muito mais risco. Eu acho que as marcas menores, quando acertam muito mais rapidamente e se desenvolvem de uma maneira muito rápida. Mas o nível de acessibilidade é baixo, porque eu acho que isso é inerente ao próprio correr risco, ao próprio assumir determinados posicionamentos. E eu acho que é isso que vai fazer a gente mudar o marketing, mudar as empresas, mudar a compreensão empresarial daqui para frente. Que eu chamei de darwinismo digital, o nome, sei lá, um jeito de dizer que é quem se adaptar a essa dinâmica complexa, é quem se adaptar a esse jeito de entender a gestão de risco, é quem se adaptar a esse mundo concorrencial, onde as desigualdades, na verdade, não são mais problemas, é quem conseguir entender isso tudo e agir de uma maneira mais efetiva que vai sobreviver a esse grande tempo. E o que a gente tem visto das grandes indústrias é que transformar modelo de negócio é necessário para qualquer empresa hoje. Né? Mas tem empresa do automóvel que fabrica carro igual a 100 anos, de uma forma igual a 100 anos, que vende da mesma maneira. O desejo pelo carro está diminuindo? O desejo pelo carro não, mas o desejo por comprar carro está diminuindo. As pessoas não querem mais ter carro. Mas isso não significa que as pessoas não queiram andar de carro. Não é que todo mundo quer andar de bicicleta ou de patinete. O que as pessoas não querem é comprar carro. Portanto, o modelo de negócio dessa indústria precisa mudar. Mas como é que você muda um modelo da indústria baseado na venda? É construir uma nova indústria. Como é que você faz uma indústria que não tem papel e químico? No caso da Kodak, é fazer uma nova indústria. Como é que você faz uma indústria que não vive do disco, do vender disco, vive de uma outra coisa? É fazer uma outra indústria. E todas essas revoluções vieram, pequenas e de fora. E eu acho que é isso que vai fazer a grande mudança hoje. E por isso é que as empresas precisam ter um olhar para a complexidade de uma maneira que elas precisam entender essas ameaças, precisam entender essas realidades todas, elas precisam ter instrumentos para poder saber exatamente como se posicionar nesse ambiente. Né? Que é bastante difícil, é bastante complexo, mas é bastante divertido. A última pergunta é a seguinte: qual a relação entre personificar a marca e assumirmos posicionamentos e a inteligência artificial, que mapeia, né, com dados as nossas emoções e sentimentos? Isso não nos faz infantilizar ou desconectar desse olhar para fora, que é o que você estava dizendo de estar na rua? É a pergunta da Raíssa. Eu acho que faz. Eu acho que se a gente dar um caráter humano às marcas, eu acho que é de uma infantilidade gigante. E eu, sinceramente, assim, eu tenho muito pavor em conversar com uma determinada companhia aérea quando eu ligo, a máquina fala comigo como se me conhecesse há 20 anos. E aí começa a brincar comigo. Eu não brinco com máquina, eu não converso com máquina desse jeito. Eu, obviamente, interrelaciono com máquina sem nenhum problema, mas de uma outra maneira, não assim. Então, eu acho que esse risco existe. Eu acho que as marcas têm personalidade, sim. As marcas têm posicionamento, sim. As marcas têm visão de mundo, sim. Mas elas são marcas. Né? E elas precisam se estabelecer enquanto marcas. É isso que faz as marcas interessantes. E é exatamente o que faz as pessoas interessantes, são as coisas que as marcas não têm. É a inconstância, é a frequência diferente, é o jeito, às vezes emocional, às vezes racional, o que não é permitido para as marcas. Então, eu acho que essas duas coisas são para as pessoas conviver bem. Né? E a gente, cada vez mais, precisa aprender a interagir com as marcas, é inevitável, nós temos que fazer isso. E não necessariamente isso é ruim. Eu acho que isso pode ser muito bacana, à medida que a gente entender que as máquinas também vão mudar os nossos comportamentos. Exatamente saber que mudanças são essas e como é que essas interações se desenham. Olha, a Maristela diz que concorda totalmente. Muito obrigada pela colocação. E apareceu aqui uma última pergunta, pode? Claro. Do Carlos Alves. Olá, João Fiaco, meu nome é Carlos Alves, sou orientando da professora Ana Cláudia e leciono na graduação do curso de Publicidade. A minha questão é: em que medida você vê a possibilidade de inovação no discurso publicitário que faz uso da mídia tradicional, das mídias de massa, como TV aberta e canais por assinatura? Ou o uso dessas mídias anulariam a inovação? Muito obrigada e um abraço.
Eu acho que não, cara. Eu acho que a gente pode usar as mídias tradicionais de uma maneira absolutamente inovadora, né? Desde que a gente entenda este outro potencial, né, que as mídias não têm. Imaginar que você vai usar a televisão para falar uma mensagem que vai da empresa até o consumidor final, sem conversa, acho que não dá para ser inovador desse jeito. Mas inserir a televisão dentro de uma conversa é perfeitamente possível. Eu acho que a gente tem exemplos maravilhosos de coisas que a televisão tem feito e que tem propiciado. Eu acho que a televisão é parte de um processo, de um mix maior de meios, e à medida que a gente entende a TV com a sua responsabilidade de chegar a muita gente, de mobilizar conversas na internet, de possibilitar experiências de marca fora do ambiente normal, do ambiente esperado, eu acho que a gente usa a televisão de maneiras muito inteligentes, né? Eu lembrei agora no caso da Coca-Cola, que eu acho emblemático e que se baseou em experiência de marketing em televisão, né? E aquela história de Coca-Cola não é Fanta, a gente falou desse case aqui, né? Que é uma expressão, né? É um meme, essa Coca não é Fanta. Não, essa Coca é Fanta. Não, essa Coca é Fanta. Que se usou de uma maneira muito discriminatória, mas é uma expressão que é um meme que se usava muito pejorativamente. E a Coca-Cola, no dia da diversidade, no dia do orgulho LGBT, realmente colocou Fanta dentro das garrafas de Coca-Cola, né, e falou sim, essa Coca-Cola é Fanta, e fez as pessoas beberem Fanta dentro da garrafa de Coca-Cola, e ela usou a televisão para fazer isso. Então, eu acho que ter a televisão como uma forma de difusão de uma experiência como essa, e, portanto, criar valor dessa maneira, eu acho absolutamente relevante e importante. Acho que dá para a gente usar os meios todos, né? E o segredo, ao meu ver, Carlos, está em como é que a gente combina os meios, que potencialidade a gente dá para cada um deles. Acho que dá para ser bastante inovador utilizando todos eles. Bom, quero dizer que foi riquíssimo, né? Eu mesmo ouvi aqui, já estou louca para reescutar tudo. Tem muita informação, você fala com muita rapidez, então é muita coisa. Eu agradeço muito a sua presença, foi uma honra poder ter você nessa 1h30 aqui conosco. Eu que agradeço. E a possibilidade de acompanhar seu trabalho. Se você lembra de alguém que fez alguma pergunta interessante, gostaria de dedicar um livro, autografar. Eu acho que várias pessoas que fizeram aqui, a gente podia mandar, né? Eu peço o endereço para os que fizeram perguntas, para a gente poder encaminhar. Isso mesmo. Tá bom, gente? Prazer estar aqui, adorei a conversa, ótima conversa. Adorei rever a Ana, estava com saudade da Ana Cláudia. Quem sabe eu volte logo, estou com vontade, muita saudade do CPS. Não, quero muito que ele venha fazer um pós-doc para a gente pensar. Esse campo é muito ágil. E as questões, não, estudar faz parte do negócio. Estudar faz parte das invenções. Eu acho que todo mundo deveria estudar. Eu concordo. O João, ele é um estudioso. Eu acho que é uma coisa importantíssima. Fiat foi para as ruas. É verdade. E Fiat fez todo mundo olhar para as ruas. Eu acho que aí tem uma sacada, não só da agência federal, mas de você, diretor de marca, mostrando aonde está a fala, onde que eu vou escutar, onde que está a sensibilidade que eu preciso gastar. E você, nesse ponto, é um diretor de marca que está político. Eu vou para a rua, o máximo que dá. Você pode, olha, contar aqui esse seu livro. Então, o livro do João é esse aqui, vocês vão receber ele autografado, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Obrigada, viu, Ana, Obrigada, participação Cátia, especial. Então. Obrigada. Era isso mesmo? Delícia.